Antes da gente entrar no conteúdo principal da nossa aula, eu queria falar para você sobre o deserto. E por que eu quero falar para você sobre o deserto? Porque o deserto parece uma condição quase universal da existência humana. A maioria de nós, a gente já não é completamente escravo, a gente já não está num lugar completamente estreito em que a gente não sabe optar, mas a maioria de nós também ainda não chegou na nossa terra prometida, num lugar em que a gente tem a total integridade para saber optar com liberdade. A maioria de nós está aprendendo, a maioria de nós está caminhando no deserto. O deserto, aquele lugar onde a gente pode tudo, a gente pode ir para todos os lados, a qualquer momento, mas nem tudo convém. O deserto é aquele lugar onde a gente exercita o aprendizado do nosso livre-arbítrio. O deserto é aquele lugar que a gente aprende que não adianta ser fisicamente liberto, mas que a gente também precisa libertar nossa mente, nosso coração. O deserto, o lugar onde a gente ganha resiliência caminhando. Seria muito fácil a gente sair da condição de escravo, a gente sair de alguma condição que a gente se sente oprimido, a gente sair de um esquema limitante mental ou emocional e chegar no dia seguinte na terra prometida. Ninguém teria apego à sua zona de conforto se as coisas funcionassem assim. Você acorda e está no paraíso. A gente tem apego à nossa zona de conforto porque entre a nossa zona de conforto e o nosso paraíso, a nossa terra prometida, existe um deserto a ser atravessado. Foi assim com Abrão, foi assim com Moisés e é assim com a gente. Abrão escuta no seu íntimo Deus falando: Lech lecha me'artzecha umimoladetcha umibeit avicha el haaretz asher arecha. Vai-te, e a gente sabe cabalisticamente que esse vai-te, parta, vai-te, também significa vai a ti. Então, vai-te da tua terra, isso significa também vai se encontrar. Vai-te da tua terra de nascença, da tua parentela, da casa dos seus pais. Ou seja, sai da zona de conforto para onde? Para a terra que eu vou lhe mostrar. O que é isso, a terra que eu vou lhe mostrar? É o desconhecido. É o percurso do deserto. Ninguém consegue abandonar o porto para ir em busca do novo, de um novo mundo, de uma nova visão de mundo, de novos aprendizados, se a gente fica demasiadamente apegado ao porto. Então o chamado divino para Moisés é: vai-te, vai dos seus costumes, vai daquilo que te ensinaram. Para onde? Vai a ti e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Você vai para um lugar desconhecido que o Gilberto Gil descreveu de maneira tão bonita naquela canção, Se Eu Quiser Falar com Deus. Vai-te decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Dito isso, eu gostaria de te apresentar agora uma canção que é baseada em uma frase muito bonita de um grande cabalista, Rav Nachman de Breslav. Vedá, she'adam tzarich lavo, הגשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. כל העולם כולו
Gesher tsar mehod, Gesher tsar mehod, Gesher tsar mehod, Kol haolam kulo Gesher tsar mehod, Gesher tsar mehod. V'haikar, v'haikar, lo לפחד כלל. v'haikar, v'haikar, lo לפחד כלל. היי ריי 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 היי ריי 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 היי ריי 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 היי ריי 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 v'haikar, v'haikar, lo לפחד כלל. לא לפחד כלל. O importante é não ter medo. V'haikar lo לפחד כלל. Rav Nachman de Breslav pergunta pra gente: quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? E aí? Quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? Geralmente, quando eu pergunto isso para as pessoas, elas dão algumas respostas, às vezes até parecidas. A primeira resposta é: os 20 centímetros mais difíceis para alguém percorrer são os 20 primeiros. Aí tem uma outra resposta parecida. Olha, os 20 centímetros mais difíceis são o canal do parto. Aí tem gente que fala que os 20 centímetros mais difíceis são os 20 centímetros finais. Só que não é nenhuma destas respostas que o Rav Nachman traz para a gente. Não estou dizendo que elas estão erradas, mas estou dizendo que não é essa a resposta que o Rav Nachman traz para a gente. E qual que é a resposta de Rav Nachman? Rav Nachman fala que esses são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer. Os 20 centímetros entre mente e coração. Os 20 centímetros entre mente e coração. E aqui eu falo num sentido mais amplo, né? Não estou falando do cérebro e do músculo coração. Estou falando da mente e do coração andarem em sintonia. E a gente vai perceber que essa sintonia, esse equilíbrio, ele é muito importante que ele aconteça de várias maneiras. Que nem a gente falou, uma sintonia, um equilíbrio entre mente e coração, um equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora, um equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo, um equilíbrio entre a vivência e a reflexão, e assim por diante. Todos esses equilíbrios são pontes estreitas, e o importante é não ter medo, porque a maioria de nós precisa passar por pontes estreitas no deserto da sua própria vida. É claro que a gente tenta fazer esse deserto o mais bonito possível e, se possível, também atravessar esse deserto em boa companhia. Mas a nossa travessia, todo mundo que olhar bem vai ver que a nossa travessia é a nossa travessia. A gente precisa, sim, atravessar individualmente, assim como a gente precisa atravessar coletivamente, mas esse é um outro assunto. O que eu quero falar para vocês agora é sobre esse equilíbrio, essa ponte estreita da qual a gente vem conversando. Vocês conhecem um símbolo chamado Hamsa? E caso você não conheça a Hamsa, você conhece a mão de Fátima? Uma mão com um olho. Hamsa é 5. Hamesh é 5. Mas Hamsa vem de Hamesh, de 5. 5 dedos de uma mão. E o que tem numa Hamsa? Uma mão e um olho. Muita gente fala, essa mão com esse olho é um símbolo de proteção. Ok, mas o que nem todo mundo sabe é que essa mão com esse olho é um símbolo de conhecimento. E por quê? Porque a mão, ela significa yad. Yad
é mão em hebraico. E o olho, em hebraico, é Ain. Se você pega Yad e Ain, você chega na mesma raiz de Yodea, de Da'at, de conhecimento. E por que uma mão com um olho significa um conhecimento? Porque o conhecimento, ele não pode ser só experimentar, e ele também não pode ser só refletir. E se você ainda não entendeu por que isso, o que isso tem a ver com uma mão e com o olho, a mão representa a experiência. A gente experimentar as vivências, a gente experimentar as relações, os sabores, o mundo. Isso é representado pela mão. Mas só isso é muito pouco para um ser humano. Porque vivenciar, experimentar é algo que os animais também fazem. Agora, o que o ser humano faz, que os animais não fazem, é poder refletir, é ter consciência sobre essa experiência. Então precisa da mão e do olho. Se você tem só a experimentação, é pouco. Você está se comportando como um animal. E se você tem só a reflexão? Aí você não tem a experiência em si. E tem uma outra coisa muito importante. Conhecimento não é apenas yad, mão, ain, olho. Experimentar e refletir. Conhecimento é experimentar e refletir nessa ordem. Porque se você inverte e você primeiro reflete para depois experimentar, isso tem um outro nome. E esse nome é preconceito. Então, uma das pontes estreitas para a gente conseguir atravessar o nosso deserto é a gente conseguir equilibrar. Equilibrar essa instância nossa que está entregue à experiência. Está aqui vivendo, com uma instância nossa que reflete sobre a experiência. Precisa ter um equilíbrio. Quando a gente chega bem nesse equilíbrio, a gente entra num fluxo que caracteriza o verdadeiro conhecimento. Bom, você deve estar se perguntando como até agora eu não falei o que significa Kabbalah. Que absurdo, né? Pois é, então vamos falar. O que significa Kabbalah? A Kabbalah é uma tradição de investigação da consciência e que na nossa época está se abrindo para toda a humanidade. Vamos com calma, porque isso aqui significa bastante coisa. Primeira coisa, Kabbalah como tradição de investigação da consciência. Na nossa próxima aula você vai ver como a Kabbalah entende que uma consciência vem se manifestando no tempo e no espaço e que a gente faz parte dessa maravilhosa manifestação. E o que a Kabbalah estuda é justamente isso. É a manifestação dessa consciência única no tempo e no espaço. Kabbalah, o termo vem do hebraico. Lekabel é o verbo receber. Kabbalah, lekabel, Kabbalah. Então, Kabbalah significa recepção. Para algumas pessoas significa tradição e para outras pessoas ainda significa uma tradição de recepção. O que seria essa recepção? Você pode considerar tanto como quem vai receber uma antiga tradição, quem vai ler cabelo, uma antiga tradição, mas também tem uma derivação possível que é como receber. Nós humanos estaremos constantemente recebendo luz em diversas formas, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, e Kabbalah seria uma tradição que investiga como receber. Basicamente é como não receber de uma maneira egoísta, e como receber de uma maneira que todos se beneficiem. Como receber para compartilhar com os demais e não receber só para o seu próprio deleite. E ainda mencionei que em nossos tempos essa tradição está se abrindo para todas as pessoas. Por quê? Não foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Pensa que há um bom tempo atrás, se você quisesse praticar yoga, provavelmente, sei lá, ou você ia para algum lugar muito distante, onde alguém tivesse ido lá para os Himalaias aprender a tradição, ou você mesmo tinha que ir para lá. O que eu quero dizer é,
O yoga não era uma tradição difundida como ela é hoje, que em cada quarteirão você tem 3 estúdios de yoga. O yoga era uma tradição preservada por um grupo pequeno de pessoas. E por que eu estou falando de yoga em uma aula de Kabbalah? Porque com a Kabbalah é a mesma coisa. A Kabbalah ela ficou velada por vários motivos, a gente pode abordar alguns deles aqui, mas ela ficou velada por vários motivos durante milênios. E finalmente, em nossos tempos, a Kabbalah se abre para pessoas de todos os credos, de todos os sexos, de qualquer pessoa que esteja interessada em estudar Kabbalah, ela pode estudar Kabbalah. Isso não sou apenas eu dizendo, mas 3 dos maiores cabalistas do século XX afirmaram isso para a gente, já que as torneiras das águas de cima e de baixo estão sendo abertas desde então. Mas basicamente é muito difícil estudar Kabbalah se você não tem alguns conceitos básicos que hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o monoteísmo ou a existência de Deus, ou se a gente não tem alguma inteligência simbólica, como hoje a humanidade já tem mais desenvolvida. Então, era muito difícil até certo tempo se estudar Kabbalah, porque as pessoas não iam entender. E aí eu talvez desprezar ou... Também a Kabbalah, ela sempre foi muito libertária, e ela não foi necessariamente conivente com mitos vigentes ou com ideias impostas à força. Resultado, se a Kabbalah fosse estudada abertamente, isso ia gerar muita perseguição, como de fato gerou. Em suma, por alguns motivos, o ensino e o estudo da Kabbalah, ele sempre esteve muito restrito. E a gente vive uma das primeiras gerações em que a Kabbalah pode ser estudada, ensinada de uma maneira aberta. Vamos honrar isso. O curioso é que os cabalistas falavam disso há muito tempo, que esse tempo iria chegar, e pelo visto está chegando. Quem sabe nós estamos também ajudando a trazer. Antes de eu me despedir de vocês por essa aula e deixar um convite para que você venha para a aula 2, eu queria lembrar que se a gente consegue aumentar o nosso autoconhecimento e aumentar o conhecimento da realidade, com um olhar renovado sobre a realidade na qual a gente está inserido, se a gente consegue vivenciar, contemplar, estudar a consciência da qual a gente faz parte, a gente consegue entender o nosso papel no mundo, entender o nosso propósito na criação, viver uma vida repleta de significado, propósito e simcha, alegria. Muito obrigado pela oportunidade até aqui e eu te vejo na aula 2.